Posso partilhar esta mesa? 5 palavras que mudaram 3 vidas para sempre. Uma menina com uma perna só entra num café lotado, desesperada por se sentir próxima da família que perdeu numa tragédia que levou tudo. Um pai solteiro e a sua filha de 6 anos sentam-se numa mesa de canto, sem saber que estão prestes a conhecer alguém que vai destruir e reconstruir o seu mundo. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. O café da esquina estava lotado naquela manhã de sábado, no final de março. O primeiro sol verdadeiro de Portland, após meses de inverno cinzento, tinha atraído toda a gente para fora de casa. Casais em encontros, estudantes com computadores portáteis, famílias com carrinhos de bebê. Todas as mesas estavam cheias, todos os lugares ocupados. Timothy Smith ergueu os olhos do seu café preto e avistou-a. Uma jovem com muletas atravessava o café lotado. Cabelo loiro preso num rabo de cavalo solto, olhos castanhos procurando desesperadamente por um lugar vazio. Ela se movia com eficiência, apesar das muletas. Mas o que mais impressionou Timothy foi a expressão em seu rosto. Determinação misturada com algo que parecia um desespero mal contido. E então o hamster de John escapou durante a apresentação e correu para debaixo da mesa da senhora Faith. E ela gritou tão alto. Stara, de 6 anos, estava no meio de uma história animada, gesticulando freneticamente com as mãos. Timothy sorriu para a filha, mas continuou a observar a mulher. Ela aproximou-se de uma mesa perto da porta, onde um casal estava sentado bem juntinho, claramente num encontro. Ele viu-a falar com eles, viu a mulher abanar a cabeça com firmeza. A jovem mulher de muletas acenou com a cabeça, pediu desculpa e mudou-se para outra mesa, onde um homem estava sentado sozinho. Papéis e computadores espalhados por todo o lado. Mais uma vez, ela foi recusada. Timothy viu os ombros dela caírem. Observou a forma como ela mordeu o lábio, como se estivesse a lutar para conter as lágrimas. Papá, estás a ouvir? A voz sem brilho trouxe-o de volta à realidade. Claro, querida, o hamster fugiu. Isso foi há uns 5 minutos. Agora estou a contar-te sobre... Mas a atenção de Timothy tinha se desviado novamente. A mulher de muletas estava agora parada no meio do café, olhando em volta com uma expressão que partiu o coração dele. Perdida, sozinha, como se estivesse prestes a desistir de algo importante. Por um breve momento, os seus olhares se cruzaram no café lotado. Timothy viu ali vulnerabilidade, esperança e uma profunda tristeza que parecia irradiar do seu íntimo. Ela respirou fundo, ajustou as muletas e começou a caminhar em direção a eles. Com licença, disse ela suavemente quando chegou à mesa deles perto da janela. A sua voz estava firme, mas Timothy podia ouvir a emoção a tremer por baixo. Desculpem incomodá-los. Sei que isto provavelmente é estranho, mas vocês se importariam se eu compartilhasse esta mesa com vocês? O café está completamente cheio. E ela fez uma pausa, e os seus olhos brilharam com lágrimas não derramadas. Eu realmente preciso estar aqui hoje. É muito importante para mim. Timothy levantou-se imediatamente, puxando a cadeira vazia à frente deles. Claro, por favor, sente-se. Eu sou Timothy e esta é a minha filha, Stara. O alívio tomou conta do rosto da jovem como o nascer do sol, rompendo as nuvens de tempestade. Ela sentou-se cuidadosamente na cadeira e encostou as muletas na parede ao lado dela. Obrigada, muito obrigada. Sou a Moon. Ela olhou para os dois e Timothy viu que os seus olhos estavam molhados com lágrimas que ainda não tinham caído. Perguntei primeiro às outras mesas, mas eles disseram que precisavam de privacidade. Estava a começar a pensar que teria de ir embora e, com a voz presa na garganta, não suportaria ir embora sem ficar aqui um pouco. Ficamos felizes em partilhar a nossa mesa, disse Timothy calorosamente. Este lugar fica uma loucura quando o tempo está bom. Stara, que nunca foi tímida, inclinou-se para a frente com curiosidade. Nós viemos aqui todos os sábados. É a nossa tradição especial. Eu sempre peço chocolate quente com chantilly extra e o papai pede café preto sem graça. Ela torceu o nariz para a caneca de Timothy. Você gosta de chocolate quente? Moon sorriu e, apesar da tristeza que a envolvia, o sorriso chegou aos seus olhos. Eu adoro chocolate quente. Parece perfeito para hoje. Um empregado apareceu e a Moon pediu café e um croissant. Quando o empregado se afastou,
A Stara começou a conversar com um entusiasmo que só uma criança de 6 anos consegue ter. Estou na primeira classe e a minha professora é a senhora Faith, e ela tem um hamster na nossa sala de aula chamado Tito, porque é laranja e fofo. Tens algum animal de estimação? Não tenho agora, disse Moon, com os dedos envolvendo a chávena de café, como se tentasse absorver o calor. Mas eu tinha uma gata chamada Luna. Ela era cinzenta com patas brancas. Que nome bonito. Luna significa lua em espanhol. A minha amiga Maia me ensinou isso. A família dela fala espanhol. O sorriso de Moon se ampliou. É verdade. Foi exatamente por isso que dei esse nome a ela. Timothy se viu relaxando enquanto conversavam. Havia algo em Moon. Apesar da tristeza que carregava, ela ouvia Star com interesse genuíno. Ela fazia perguntas sobre a escola, sobre Cheto, o hamster, sobre a melhor amiga de Stara quando ela a mencionava. Ela ria das partes engraçadas, suspirava nos momentos dramáticos. Estavam sentados juntos há cerca de 15 minutos, quando Moon cuidadosamente pousou a sua chávena de café. Ela olhou para os dois com uma expressão que Timothy não conseguia decifrar. Gratidão misturada com algo mais profundo, mais doloroso. Quero dizer uma coisa a vocês dois. A razão pela qual eu precisava estar aqui hoje especificamente é porque hoje é meu aniversário. Hoje estou fazendo 23 anos. Os olhos de Stara se arregalaram de pura alegria. É seu aniversário. E sem hesitar, sem pedir permissão ou sentir qualquer constrangimento, Stara começou a cantar. Parabéns a você. Parabéns a você. Parabéns a você, querida Moon. Parabéns a você. Timothy imediatamente se juntou a ela, sua voz mais grave misturando-se com o soprano entusiasmado e ligeiramente desafinado da filha. Vários clientes próximos olharam para eles. Uma mulher na mesa ao lado sorriu e se juntou a eles na última linha. Um casal mais velho do outro lado do café também juntou suas vozes. Quando a música terminou, Moon tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ela sorria através delas. E Timothy viu algo mudar na sua expressão, uma rachadura na armadura que ela vinha usando. Ela enxugou os olhos com os dedos trêmulos. Aquilo foi a coisa mais bonita que alguém fez por mim em muito tempo. Obrigada, vocês dois. Todos precisam de canções de aniversário, declarou Stara com absoluta convicção. Então seu rosto se iluminou com outra ideia. Papai, precisamos comprar um bolo de aniversário para ela. Não se pode ter um aniversário sem bolo. Oh, não, por favor. Moon começou a protestar, abanando a cabeça. Timothy olhou para a vitrine perto do balcão, onde o café mantinha os seus bolos frescos e pequenos. Eles fazem bolos realmente muito bons aqui. Isso seria aceitável. É o seu aniversário. Deve definitivamente ter bolo. Vocês dois já foram tão incrivelmente gentis, disse Moon com a voz cheia de emoção. Não quero causar nenhum incômodo. Não estás a incomodar, disse Timothy gentilmente. A sério, por favor, deixa-nos celebrar contigo. Apesar dos protestos contínuos de Moon, Timothy pediu licença e foi até o balcão. Ele voltou alguns minutos depois com um pequeno bolo de chocolate com cobertura de creme de manteiga de baunilha e uma única vela. Quando ele acendeu a vela, várias pessoas nas mesas próximas perceberam. Alguém começou a cantar novamente e, em pouco tempo, todo o canto do café se juntou ao coro. Moon fechou os olhos e Timothy viu os seus lábios se moverem, fazendo um pedido. Ela soprou a vela. Uma pequena onda de aplausos se espalhou pelo espaço. Ok, a aniversariante ganha o primeiro pedaço e o maior pedaço, anunciou Stara, assumindo o comando da distribuição do bolo com autoridade séria. Enquanto compartilhavam o bolo, algo mudou na atmosfera. A doçura do momento, a gentileza inesperada de estranhos parecia ter aberto algo em Moon que estava trancado. Este café, ela começou, sua voz pouco acima de um sussurro, olhando para o seu prato. Este era o lugar da minha família. Nossa tradição de sábado de manhã, exatamente como a sua. Timothy sentiu seu peito apertar. Ele olhou para Stara, que havia parado de comer seu bolo, sua intuição infantil percebendo o peso do que estava por vir. Moon olhou para cima, encontrando os olhos de Timothy. Eu, minha irmãzinha Kennedy e nossos pais. Morávamos a poucos quarteirões daqui, num pequeno apartamento acima de uma livraria.
O meu pai era bombeiro na Estação 14 e a minha mãe era enfermeira pediátrica no Hospital Infantil Dornbecker. Ela fez uma pausa e Timothy viu as suas mãos começarem a tremer ao redor do garfo. Nunca tivemos muito dinheiro, mas as manhãs de sábado aqui no Bin da esquina eram os momentos mais felizes da minha vida. Kennedy sempre pedia waffles de morango com calda extra. O meu pai fazia piadas terríveis que faziam a minha mãe gemer, mas nos faziam rir. A minha mãe roubava pedacinhos da comida de todos. Sentávamos numa mesa como esta, e durante aquelas poucas horas, nada mais importava. Timothy estendeu a mão instintivamente, colocando-a gentilmente sobre a dela. O que aconteceu, Moon? Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Há 2 anos houve um vazamento de gás no nosso prédio. O senhorio tinha sido avisado várias vezes sobre os canos velhos e corroídos. Ele sempre dizia que trataria disso no mês seguinte. No mês seguinte. No mês seguinte. Estávamos todos a dormir quando aconteceu. A voz dela quebrou-se, fragmentando-se em pedaços. A explosão. Acordei no hospital 3 dias depois. O prédio inteiro tinha desabado. Fiquei presa sob concreto e vigas de aço por quase 6 horas antes que a equipa de resgate pudesse chegar até mim. A minha perna esquerda estava completamente esmagada. O médico disse que não havia como salvá-la. Tiveram que amputá-la. Os olhos de Stara estavam arregalados, brilhando com lágrimas. Timothy apertou a mão de Moon com mais força. Meus pais e Kennedy! A voz de Moon se quebrou completamente. Eles não conseguiram escapar. Morreram no desabamento. Kennedy tinha apenas 14 anos. Ela queria ser veterinária porque amava todos os animais que conhecia. Ela costumava trazer gatos para casa, cuidar de pássaros feridos até que ficassem bem, chorar por animais atropelados. Ela tinha um coração enorme. As lágrimas escorriam pelo rosto de Moon, e Timothy sentiu os seus próprios olhos arderem. E os meus pais, eles passaram toda a sua vida adulta a salvar outras pessoas. O meu pai entrava em prédios em chamas. A minha mãe lutava para salvar crianças doentes todos os dias, mas eles não conseguiram salvar-se. Não conseguiram salvar Kennedy. Não conseguiram salvar-me. Antes que Timothy pudesse responder, Starless deslizou silenciosamente da cadeira e contornou a mesa. Sem dizer uma palavra, ela envolveu Moon com os seus pequenos braços e abraçou-a com força. Sinto muito pela morte da sua família, disse Stara suavemente, a sua voz transmitindo aquela empatia pura e sem filtros que só as crianças parecem capazes de ter. É a coisa mais triste que já ouvi. Mas você não está sozinha agora. Estamos aqui contigo. Moon puxou Stara para mais perto e soluçou em seus cabelos. Timothy também se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro de Moon. Eles ficaram assim por um tempo que pareceu longo. 3 pessoas que eram estranhas menos de uma hora atrás, agora conectadas por uma gentileza inesperada e uma compreensão mútua da perda. Quando Moon finalmente se recompôs, ela olhou para os dois com os olhos vermelhos. Desculpem-me, não queria desmoronar-me assim. Não precisa de se desculpar. Não por causa da dor. Nunca, disse Timothy com firmeza. Moon limpou o rosto com um guardanapo, respirando com dificuldade. Agora moro com a minha tia em Vancouver, Washington. Ela acolheu-me depois de eu sair da reabilitação da minha perna. Mas não me sinto em casa. Nada parece ser o meu lar agora. Ela olhou ao redor do café, seu olhar pousando em diferentes mesas, diferentes cantos. Hoje é meu aniversário, e tudo o que eu queria era voltar aqui, a este café, para me sentir perto deles novamente. Era aqui que éramos mais felizes. Achei que se pudesse apenas sentar aqui em uma dessas mesas, talvez pudesse sentir que eles não tinham partido completamente. Mas quando cheguei aqui e vi como estava lotado, quase fui embora. Ela olhou para Timothy e novas lágrimas brotaram dos seus olhos. E então tu disseste que sim. Deixaste-me sentar aqui. Cantaste para mim. Trouxeste-me bolo. Fizeste-me sentir importante num dia em que me sentia completamente sozinha no mundo. Tu és importante, disse Stara com absoluta certeza, ainda de pé ao lado da cadeira de Moon. E não estás sozinha. Agora tens-nos a nós. Timothy sorriu para o coração puro da sua filha. Pensou em como vinham a este café há 3 anos, desde que o seu divórcio com Lumen foi finalizado. Como as manhãs de sábado se tornaram o seu momento sagrado, o seu momento de paz e o caos da maternidade solteira. Ela tem razão, disse Timothy.
Não precisas de estar sozinha hoje. Estávamos a planear ir ao parque esta tarde. Nada de especial, apenas o nosso sábado habitual. Se quiser, pode se juntar a nós. Moon pareceu surpresa. Tenha certeza? Não quero atrapalhar o tempo de vocês juntos. Não está atrapalhando, disse Timothy. Gostaríamos que viesse. Sério? Moon hesitou por apenas um momento antes de acenar com a cabeça. Eu adoraria. Obrigada. Eles passaram o resto da tarde no Laurelhurst Park. Stara brincava nos baloiços enquanto Timothy e Moon se sentavam num banco a conversar, como as pessoas fazem quando sentem uma conexão que parece surpreendente e inevitável. Há quanto tempo vocês têm essa tradição de sábado de manhã? Perguntou Moon, observando Stara balançar cada vez mais alto no baloiço. Há 3 anos, disse Timothy. E pela primeira vez, ele se abriu sobre a sua própria história desde que o meu divórcio foi finalizado. Stara tinha 3 anos quando a mãe dela e eu nos separamos. Sinto muito, disse Moon suavemente. Deve ter sido difícil. Timothy acenou com a cabeça, surpreendido com a facilidade com que se sentia ao falar com ela. Foi, mas também foi necessário. Lumen e eu, que é a mãe de Stara, casamos jovens, aos 22 anos, logo após a faculdade. Pensávamos que queríamos as mesmas coisas, mas não queríamos. Ela é uma artista, um espírito livre. Ela queria espontaneidade, aventura, viagens de última hora. Eu sou mais caseiro, gosto de rotinas, manhãs tranquilas, estabilidade. Ele fez uma pausa, observando Stara saltar do baloiço e correr em direção às barras de macaco. Quando Stara nasceu, ambos nos esforçamos muito para que a relação funcionasse. Mas tentar ser alguém que não se é exaustivo. Não estávamos zangados um com o outro. Apenas deixamos de nos amar gradualmente, como cores que desbotam ao sol. Isso parece mais difícil do que raiva, observou Moon. Era, admitiu Timothy, porque não havia ninguém a quem culpar. Nenhuma traição, nenhuma briga dramática, apenas a triste constatação de que amar alguém nem sempre é suficiente se querem vidas fundamentalmente diferentes. Moon ficou em silêncio por um momento. Onde ela está agora? Em Seattle. Ela é curadora de uma galeria lá. Ela visita 2 vezes por mês e liga para a Star regularmente. O divórcio foi amigável. Recorremos à mediação em vez de advogados. Eu fiquei com a guarda principal porque o meu emprego como professora é mais estável e a Starland precisava dessa consistência. És professora. Timothy sorriu. Arte no ensino básico. É caos, criatividade e hormonas, tudo misturado. Mas adoro. Professora de arte, disse Moon, com um brilho nos olhos. É perfeito. Tens essa energia, paciente, observadora, criativa. E você? Timothy perguntou. Você mencionou design gráfico. Moon assentiu. Freelancer. Trabalho em casa, o que tem sido bom desde a amputação. Tive que reaprender completamente o meu fluxo de trabalho. Eu costumava andar de um lado para o outro no meu apartamento enquanto pensava, esboçava, em pé diante de um cavalete. Agora faço a maior parte do meu trabalho sentada, usando um tablet. Levei meses para me adaptar, mas consegui. Isso é incrivelmente resiliente. Não tive muita escolha, disse Moon baixinho. Era adaptar-me ou desistir. E eu já tinha perdido tudo o resto. Não ia perder a minha carreira também. Eles descobriram mais interesses em comum à medida que a tarde avançava. Ambos adoravam caminhadas, embora Moon não tivesse feito nenhuma desde o acidente. Ambos preferiam filmes independentes a sucessos de bilheteira. Ambos achavam que o cheiro de Portland, depois da chuva, era o melhor cheiro do mundo. Ambos adoravam livrarias com pisos rangentes e cafés com móveis descombinados. Quando a noite chegou e eles finalmente se separaram no estacionamento, trocaram números de telefone. Obrigada por hoje, disse Moon, com os olhos ainda um pouco inchados, mas genuinamente feliz pela primeira vez. Viu? Tu e Stara transformaram o que eu pensava que seria o aniversário mais solitário e doloroso da minha vida em algo lindo. Nunca vou esquecer isso. No mesmo lugar no próximo sábado? Perguntou Timothy, surpreendendo-se com o quanto esperava que ela dissesse que sim. O rosto de Moon se iluminou. Eu adoraria. As mensagens começaram naquela noite. Moon, obrigado novamente por hoje. Não consigo parar de pensar em como vocês dois foram gentis com uma completa estranha. Você não é mais uma estranha. Timothy disse. És nossa amiga,
E amigos não agradecem a amigos por bolo de aniversário. Está no Manual da Amizade, página 47. Vou ter que ler esse manual com mais atenção. Timothy é uma leitura emocionante. Está ao nível das instruções de montagem e dos formulários de impostos. No sábado seguinte, Moon apareceu no bin da esquina com um sorriso nervoso. Mas, no momento em que Stara a viu, ela gritou de alegria e correu para abraçá-la. E assim, parecia que a Moon sempre tinha feito parte da tradição de sábado delas. As semanas transformaram-se em meses. A Moon começou a juntar-se a elas para outras coisas também. Viagens à Powell City of Books, onde se perdiam em diferentes secções e trocavam mensagens com títulos de livros ridículos que encontravam. Noites de cinema no apartamento do Timothy depois de a Stara ir para a cama, onde discutiam de forma bem-humorada sobre falhas no enredo e motivações das personagens. A exposição de arte da escola de Starla, onde Moon ficou ao lado de Timothy e tirou fotos como uma tia orgulhosa. Moon ensinou Stara a desenhar personagens de desenhos animados sentada à mesa da cozinha de Timothy, com lápis de cor espalhados por toda parte. Timothy e Moon trocavam mensagens até tarde da noite sobre tudo e nada. Memes engraçados, observações aleatórias sobre os seus dias, conversas profundas sobre luto, esperança e reconstrução. 2 meses depois de se conhecerem, Moon tomou uma decisão. Vou mudar-me para Portland, disse ela a Timothy. Uma noite estavam sentados no sofá dele depois de Stara ter ido para a cama, a ver um documentário ao qual nenhum dos dois estava realmente a prestar atenção. O coração de Timothy deu uma pequena cambalhota. A sério? A minha tia apoia-me. Ela sabe que preciso de reconstruir a minha vida e viver longe do único lugar que sinto como meu lar não faz sentido. Tenho procurado apartamentos na vizinhança. Há um estúdio disponível a 3 quarteirões daqui. Isso é incrível, disse Timothy, tentando manter a voz casual, embora seu coração estivesse acelerado. Posso ajudar na mudança. Não precisa. Eu quero. Quando chegou o dia da mudança, Timothy recrutou alguns amigos professores. Eles carregaram caixas por 3 lances de escada, montaram móveis, penduraram quadros. Moon encomendou pizza para todos e, no final do dia, o seu estúdio parecia um lar. 3 meses depois de terem se tornado amigos, Moon estava totalmente integrada na vida deles. Ela sabia que Stara detestava brócolos, mas adorava couves de Bruxelas. Sabia que Timothy corrigia melhor os trabalhos com jazz instrumental a tocar de fundo. Sabia de cor os pedidos de café deles. Tornou-se a pessoa para quem Timothy mandava mensagens primeiro quando algo engraçado acontecia. A pessoa cuja opinião ele valorizava, a pessoa cujo riso tornava o seu dia melhor. E numa tarde de junho, sentado num café, não o bin da esquina, mas um lugar novo, Timothy percebeu que os seus sentimentos tinham mudado de platônicos para algo mais profundo. Moon estava a rir de algo ridículo que tinha acontecido na sua reunião com um cliente de design gráfico. Com a cabeça jogada para trás, a luz da tarde incidindo perfeitamente no seu cabelo, o coração de Timothy deu um pequeno salto. Ele estava a apaixonar-se por ela. Talvez já estivesse há algum tempo, mas ele não disse nada. Moon tinha passado por tantos traumas. Ela era 9 anos mais nova do que ele. Ele tinha uma filha em quem pensar. E se ele interpretasse mal os sinais e a assustasse? E se perseguir algo romântico arruinasse a amizade que tinham construído? Então, ele ficou calado, valorizando o que tinham, enquanto silenciosamente desejava mais. 4 meses depois do início da amizade, tudo mudou. Era uma terça-feira à noite no início de agosto. Timothy estava a avaliar trabalhos artísticos de alunos na mesa da cozinha, enquanto Stara pintava ao lado. O seu telefone tocou. O nome de Lumen apareceu no ecrã. Olá, Lumen. Está tudo bem? Sim, na verdade estou a ligar com boas notícias. Ela parecia animada, com uma energia que ele não ouvia há anos. Recebi uma oferta de emprego no Museu de Arte de Portland, um cargo de curadora com possibilidade de promoção para curadora sênior em 2 anos. É exatamente o que tenho trabalhado para conseguir, Timothy. E isso significa que vou voltar para Portland. A mão de Timothy apertou o telefone. Vais voltar para cá? É o que pretendo. Sim, já há algum tempo que penso nisso. Mesmo antes de surgir este emprego, lamentava não estar mais presente na vida da Stara. Vê-la 2 vezes por mês não é suficiente. Quero ser uma mãe de verdade para ela, não apenas uma visitante. Este emprego é a oportunidade perfeita.
Isso é ótimo, Lumen. A Stara adoraria vê-la com mais frequência. Há outra coisa que eu queria falar contigo, disse Lumen, suavizando a voz. Tenho feito muita terapia, muita autorreflexão. Tenho pensado em nós, no nosso casamento. Timothy sentiu um aperto no estômago. Lumen, ouve-me, disse ela rapidamente. Éramos tão jovens quando nos casamos. Deixamos que o estresse e as nossas diferenças nos separassem. Mas talvez tenhamos desistido demasiado cedo. Talvez com algum tempo, crescimento e maturidade, possamos tentar novamente. Não imediatamente, mas eventualmente. Pensa nisso, Timothy. Uma família verdadeira para Stara. Os pais juntos, dando-lhe a estabilidade e o amor que ela merece. Timothy sentiu que não conseguia respirar. Não sei o que dizer. Não precisas de dizer nada agora. Eu sei que é muita coisa. Pensa nisso pelo bem da Starla, se não for por outra razão. Depois de desligarem, Timothy ficou paralisado à mesa, com a mente a girar em círculos. Starla levantou os olhos do seu livro de colorir. Era a mamã? Sim, querida. Ela vem visitar-nos em breve. Timothy respirou fundo. Na verdade, a mamãe pode se mudar de volta para Portland por causa de um novo emprego. O rosto de Stara explodiu de alegria. Sério? A mamãe vai voltar para cá? Essa é a melhor notícia de todas. Ela pulou na cadeira, esquecendo-se do desenho. Oh, papai, isso é ótimo. Poderei vê-la o tempo todo. E talvez, se ela estiver aqui, você e a mamãe possam ficar juntos novamente, como uma família de verdade, como os pais de Harper. Poderíamos todos viver juntos. O coração de Timothy afundou. Querida, não é assim tão simples, mas poderia ser, insistiu Starla com um otimismo infantil. Se a mamãe estiver aqui e tu estiveres aqui, vocês podem voltar a apaixonar-se. Isso acontece sempre nos filmes. E então seríamos uma família de verdade. E eu não teria que ir e voltar. E poderíamos jantar juntos todas as noites. Às vezes, as pessoas que amamos querem coisas que não podemos lhes dar. Já estiveste nessa posição impossível? Naquele sábado, no café da esquina, Moon imediatamente percebeu que algo estava errado. Timothy estava distraído, mais calado do que o normal, mal tocando no café. Ei, disse ela gentilmente, depois que Starless saiu correndo para ver a vitrine de doces. O que está a acontecer? Pareces estar a milhas de distância. Timothy suspirou, esfregando o rosto. A Lumen ligou. Ela recebeu uma oferta de emprego em Portland. Ela vai voltar. Oh! A expressão de Moon mudou subtilmente. Algo que Timothy não conseguiu decifrar passou pelo rosto dela. Isso é... Isso é bom, certo? A Stara vai poder vê-la mais vezes. Sim. Sim, vai ser bom para a Stara. Há mais alguma coisa? Moon perguntou cuidadosamente. Timothy hesitou. Como poderia dizer-lhe que Lumen queria tentar novamente? Que a sua ex-mulher tinha sugerido reacender o casamento? Que ele estava confuso sobre o que tudo isso significava? Apenas muitas mudanças a caminho, muito para descobrir. O que Timothy não sabia era que mais tarde, naquela tarde, quando se afastou para atender uma chamada da sua irmã, Stara contou tudo a Moon com a total falta de filtro de uma criança. Adivinha, Miss Moon? Stara disse praticamente vibrando de excitação. A minha mãe vai voltar para Portland e eu disse ao papai que talvez eles pudessem se apaixonar novamente e todos nós poderíamos ser uma família juntos. Não é a melhor ideia do mundo? Então eu teria meus dois pais na mesma casa. Moon sentiu algo partir-se dentro do seu peito. Isso seria realmente maravilhoso para ti, Stara, conseguiu ela dizer através de um sorriso que parecia congelado no seu rosto. Espero mesmo que isso aconteça, continuou Stara, completamente alheia à dor de Moon. Rezo por isso todas as noites. Quero a minha mãe e o meu pai juntos novamente. Naquela noite, Moon ficou acordada no seu apartamento, olhando para o teto, enquanto a chuva de Portland batia contra a sua janela. Claro que Timothy iria querer a sua família reunida. Claro que ele escolheria dar a Stara o que ela tanto desejava. Os seus pais, uma família completa. O que Moon poderia oferecer que se comparasse a isso? Ela era apenas uma rapariga quebrada que tropeçou nas suas vidas num café. Ela não tinha o direito de impedir Stara de ter a sua família intacta. E Timothy, ele nunca indicou que havia como algo mais do que uma amiga. Ela tinha sido tola em se apaixonar por ele. Tola em imaginar que ele poderia sentir o mesmo.
Nas 2 semanas seguintes, Moon começou lentamente a afastar-se. Timothy tentou manter-se otimista, mas estava a tornar-se cada vez mais difícil. Ele sentia a falta dos cafés matinais com Moon e da alegria que ela trazia às noites deles. Queres vir para a noite de cinema na sexta-feira? Não posso. Desculpa. Estou atolada com um grande prazo de trabalho freelance. Café no sábado. Não estou a sentir-me bem. Fica para outra altura. No próximo sábado, tenho que ir a Vancouver para ajudar a minha tia com uma coisa. Timothy estava confuso e magoado. Ele tinha feito algo errado? Dito algo que a incomodasse? A mudança lá aconteceu logo depois que ele mencionou que Lumen estava voltando. Ele tentou ligar, mas Moon deixou ir para o correio de voz. Eu fiz algo. Por favor, fala comigo. Sinto a tua falta. A resposta de Moon veio horas depois. Acho que tenho abusado do teu tempo com Stara. Vocês dois precisam do vosso espaço, especialmente com tudo a mudar. Timothy ficou a olhar para a mensagem, completamente perplexo. Impor-se? Ela agora fazia parte da família deles. Como é que ela podia pensar que se estava a me impor? No terceiro sábado, sem a Moon, Stara espreitou por trás da viga da esquina com olhos confusos e tristes. Onde está a menina Moon? Por que é que ela já não vem? Fizemos alguma coisa que a tenha chateado? Não, querida. Ela só está ocupada. Mas ela nunca estava tão ocupada antes, disse Stara, com voz baixa e magoada. Sinto falta dela, papá. Ela é minha amiga. Também sinto falta dela, admitiu Timothy. Naquela noite, depois de colocar Starlet na cama, Timothy sentou-se no sofá tentando entender tudo. O afastamento de Moon começou logo depois que ele mencionou Lumen. E Stara ficou muito animada com a possibilidade de seus pais voltarem a ficar juntos, a menos que a percepção o atingisse como um trem em alta velocidade. Stara deve ter contado a Moon que queria que os pais voltassem a ficar juntos. E Moon, a doce Moon, que tinha perdido toda a sua família, provavelmente pensou que estava a impedir Stara de recuperar a sua. Ela estava a sacrificar a sua própria felicidade e a amizade delas porque achava que era a coisa certa a fazer por Stara. Timothy pegou nas chaves. 20 minutos depois, estava a bater à porta do apartamento de Moon. Quando ela abriu, surpresa. E algo parecido com pânico passou pelo seu rosto. Timothy, o que estás a fazer aqui? A Stara está bem? A Stara está bem. Ela está com o meu vizinho. Precisamos de conversar, por favor. Moon hesitou. Depois deu um passo para o lado para deixá-lo entrar. O seu apartamento era pequeno, mas aconchegante, decorado com fotos da sua falecida família em todas as superfícies. Sentaram-se no sofá usado e Timothy virou-se para encará-la diretamente. Estás a afastar-te por causa da Lumen, não é? Os olhos de Moon imediatamente se encheram de lágrimas. Timothy, a Stara contou-te, não foi, que quer que a Lumen e eu voltemos a ficar juntos? Moon olhou para as mãos, torcendo-as no colo. Ela está animada por ter os dois pais na mesma cidade. E ela deve estar animada. Ela merece ter uma família completa, Timothy. Os dois pais a amarem-se, todos a viverem juntos depois de tudo o que ela passou com o divórcio. Ela merece esse final de conto de fadas. Moon, olha para mim, por favor. Ela encontrou os olhos dele e ele viu lágrimas a escorrerem pelas bochechas dela. Preciso que compreendas uma coisa, disse Timothy com firmeza, estendendo a mão para as mãos dela. A Lumen e eu não vamos voltar a ficar juntos. Não estamos apaixonados. Não estamos há anos. Mudar para a mesma cidade não muda essa verdade fundamental. Mas ela quer tentar novamente. Ela mencionou isso como uma possibilidade, corrigiu Timothy. E eu não considerei isso seriamente nem por um segundo. Lumen e eu não pertencemos um ao outro. Nunca pertencemos. Éramos jovens e apaixonados pela ideia do amor. Mas não éramos compatíveis como parceiros de vida. Isso não mudou. Mas a Stara quer... A Stara tem 6 anos, disse Timothy com gentileza, mas com firmeza. Ela tem fantasias sobre finais de contos de fadas, onde todos vivem felizes para sempre na mesma casa. Mas isso não é a realidade e não é o melhor para ela. O Lumen e eu podemos ser excelentes pais para a Stara sem sermos casados um com o outro. A Stara vai entender isso à medida que for crescendo. Timothy, ainda não terminei, disse ele, com o coração a bater tão forte que conseguia ouvi-lo. Preciso de te dizer uma coisa e preciso que me ouças com atenção. Estes últimos 4 meses foram alguns dos mais felizes da minha vida desde o meu divórcio. Não por conveniência ou circunstâncias, mas por tua causa. Moon prendeu a respiração.
Porque me fazes rir de uma forma que eu tinha esquecido que era capaz. Porque vês o mundo através de uma lente que me fascina. Porque és gentil, resiliente, verdadeiro e bonito. Porque quando estou contigo, tudo parece certo de uma forma que nunca senti com Lumen. Lágrimas corriam pelo rosto de Moon. Não podes dizer coisas assim. Por que não? É a verdade. Timothy pegou as duas mãos dela e as suas, segurando-as com força. Não estás a atrapalhar nada, Moon. Não és um obstáculo para a minha família. Tu és a minha família. És desde aquele dia em que pediste para compartilhar a nossa mesa. Stara ama-te. Ele respirou fundo, trêmulo. Eu amo-te. Estou apaixonado por ti. Estou há semanas, talvez meses. E acho que espero que você sinta o mesmo. Moon olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto, a respiração trêmula. Eu sinto. Estou apaixonada por você desde que cantou parabéns para uma estranha e a fez se sentir vista. Mas eu não podia. Achei que estava sendo egoísta. Não podia me permitir ter esperança de que você... Timothy a puxou para seus braços e ela soluçou contra o peito dele. Meses de sentimentos reprimidos a transbordarem. Ele abraçou-a com força, uma mão a segurar a nuca dela, a outra a envolver a cintura. Podes ter esperança, murmurou ele no cabelo dela. Podes querer coisas, podes ser amada, Moon. Podes ser feliz. Eu amo-te, disse Moon, afastando-se para olhar para ele através das lágrimas. Eu amo-te tanto. E eu amo a Stara, mas tenho tanto medo de quê? De estragar tudo. De tu perceberes que eu não sou suficiente. De a Stara se ressentir de mim por não ser sua mãe. De Timothy beijou-a. Foi um beijo suave e gentil, cheio de meses de desejo não expresso, cheio de todas as palavras que ele tinha medo de dizer. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Tu és suficiente, disse ele com firmeza, com as mãos a segurar o rosto dela. Tu és mais do que suficiente e vamos resolver tudo juntos. A mudança de Lumen, o novo acordo de coparentalidade, tudo isso. Mas, por favor, não te afastes de nós, não nos deixes, precisamos de ti. Não vou embora, prometeu Moon, com as mãos agarradas à camisa dele como se fosse uma tábua de salvação. Desculpa por ter tentado. Sinto muito. Não precisas de pedir desculpa, disse Timothy, beijando a testa dela. A tua presença nas nossas vidas é o que está certo. Eles se abraçaram por um longo tempo. A chuva de Portland continuava a bater ritmicamente contra a janela, lavando o medo e a dúvida, e deixando apenas a verdade entre eles. Na manhã seguinte, Timothy sentou Stara para uma conversa importante à mesa da cozinha. Querida, preciso de falar contigo sobre a mamã se mudar de volta para Portland. Stara olhou para ele com olhos esperançosos, um pedaço de torrada a meio caminho da boca. A mamã e o papá amam-te mais do que qualquer coisa no mundo. E a mamã quer mudar-se para cá para poder ver-te com mais frequência, o que é maravilhoso. Mas ele respirou fundo. A mamã e o papá não vão voltar a ficar juntos. O rosto de Stara ficou triste. A torrada foi esquecida. Mas por quê? Se ela está aqui, porque às vezes as pessoas que se preocupam umas com as outras percebem que são melhores como amigos do que como casados. A mamãe e eu esforçamo-nos muito quando éramos casados, mas simplesmente não éramos felizes juntos como os casados deveriam ser. Fazíamos um ao outro mais tristes do que felizes. Mas eu quero que fiquemos todos juntos, disse Stara, com a voz trêmula e lágrimas nos olhos. Eu sei, querida, e entendo por que queres isso, mas estamos juntos, só que de uma maneira diferente. Tens a mamã que te ama, e tens o papá que te ama. Estamos ambos aqui para ti. É isso que importa. Não se vivemos na mesma casa, ou se somos casados um com o outro. Stara ficou em silêncio por um momento, a processar. É por causa da senhora Moon? Não, disse Timothy com firmeza, segurando as suas pequenas mãos nas suas. A mamãe e eu decidimos divorciar-nos muito antes de eu conhecer a senhora Moon. Mas preciso de te contar uma coisa sobre a senhora Moon. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu amo a Stara, não apenas como amiga, mas da maneira que os adultos se amam quando querem estar juntos. Para sua surpresa, a expressão de Stara suavizou-se. Como namorados. Sim, exatamente assim. Stara ficou em silêncio por mais um momento, a sua mente de 6 anos a processar emoções complexas. Então ela disse, eu gosto da senhora Moon.
Ela é muito simpática e tu sorris muito quando ela está por perto. Tu ris mais. Timothy sentiu as lágrimas brotarem nos seus olhos. Eu sorrio mais quando ela está por perto. Ela ainda pode vir ao café de sábado conosco? Sempre, querida, sempre. Starlin acenou com a cabeça lentamente, depois subiu para o colo de Timothy e abraçou-o. Ainda gostaria que tu e a mamã pudessem ficar juntos, disse ela honestamente, a sua vozinha abafada contra o peito dele. Mas acho que se tu estás feliz com a Shamun, tudo bem também. Obrigado por compreenderes, querida. Quando Lumen voltou para Portland 6 semanas depois, ela e Timothy chegaram a um novo acordo de custódia enquanto tomavam café num café neutro. Starlo ficaria com Lumen a cada 2 fins de semana e uma noite durante a semana para jantar. Demorou um pouco para se adaptarem, mas funcionou. A primeira vez que Lumen foi buscar Stara ao apartamento de Timothy, conheceu Moon. Depois de Stara correr animada para arrumar a sua mala, as duas mulheres ficaram um pouco constrangidas na porta. Lumen era exatamente como Moon imaginava. Alta, artística, com os dedos manchados de tinta e olhos expressivos. Então você é a Moon, disse Lumen, e sua expressão era difícil de ler. Sou, disse Moon baixinho. Seu coração batia forte. Quero que saiba que não estou a tentar substituí-la. Você é uma mãe sem igual. Eu nunca faria isso. Ela sabia o que eu estava a dizer. Eu sei, interrompeu Lumen. E para surpresa de Moon, ela sorriu. Era um sorriso genuíno. Chegava aos olhos. Stara fala de você constantemente. A senhora Moon ensinou-me isso. A senhora Moon disse isso. Posso ver que ela te ama e que fazes o Timothy feliz de maneiras que eu nunca consegui. Ela fez uma pausa, olhando para o Timothy, que estava no quarto da Stara, a ajudá-la a fazer as malas. Eu pensei que queria tentar novamente com ele, mas a verdade é que eu estava sozinha e confundi querer ser uma mãe melhor com querer ser sua esposa novamente. São duas coisas diferentes. Ela olhou para Moon. Na verdade, estou feliz por ele ter te encontrado. Cuida deles, ambos são muito especiais. Moon sentiu as lágrimas brotarem nos seus olhos. Obrigada. Isso significa mais do que imaginas. Cuida bem da minha menina, disse a Lumen com voz suave. Não só do Timothy, mas também da Stara. Eu vou, com certeza que vou. Com o tempo, a Lumen e a Moon desenvolveram uma relação de coparentalidade respeitosa, baseada no amor que partilhavam pela Stara. Houve momentos constrangedores e ajustes, eventos escolares, feriados, mas elas lidaram com tudo isso com graça e maturidade, sempre colocando Stara em primeiro lugar. 8 meses após aquele primeiro encontro no café da esquina, numa manhã de sábado, na sua mesa habitual, Timothy ajoelhou-se. Starless estava ao lado dele, vestindo o seu melhor vestido e segurando uma pequena caixa de veludo, praticamente a vibrar de emoção mal contida. O café ficou em silêncio, com os outros clientes a perceberem o que estava a acontecer. Moon Walsh, disse Timothy, segurando a mão dela enquanto ela o encarava em choque. Naquele dia, você pediu para se juntar à nossa mesa. Você mudou completamente as nossas vidas. Você trouxe luz, amor e risadas de volta ao nosso mundo. Você me mostrou como é uma parceria verdadeira. Você foi paciente com a Starless Adjustment. Você foi gentil com a Lumen. Você foi tudo o que eu não sabia que precisava. A voz dele tremia de emoção. Você se casa conosco? Queres tornar-te oficialmente parte da nossa família? Moon chorava e ria ao mesmo tempo, com a mão a cobrir a boca. Sim, sim, com certeza. Sim. Stara abriu a caixa para revelar um lindo anel. Simples, elegante, com um pequeno diamante que refletia a luz da manhã. Todo o café explodiu em aplausos. Os mesmos clientes que cantaram parabéns há 8 meses agora celebravam este novo começo. Timothy colocou o anel no dedo de Moon e beijou-a. E Stara abraçou os dois. O dono do Corner Bean trouxe uma garrafa de champanhe para Timothy e Moon e chocolate quente para Stara, por conta da casa. A família que começou na mesa 7, alguém gritou e todos levantaram as suas taças. 6 meses depois, eles se casaram em uma manhã quente de sábado em setembro. A cerimônia aconteceu no Corner Bean, na mesa de canto onde tudo tinha começado. O dono do café fechou o espaço durante a manhã, transformando-o com flores brancas simples e cordões de luzes. Stara foi a menina das flores, vestindo o vestido verde que ela mesma escolheu,
e anunciou a todos que quisessem ouvir que sabia que eles estavam apaixonados para sempre. Lumen veio e tirou fotos, genuinamente feliz por eles. Ela trouxe a sua nova namorada, uma restauradora de arte que conhecera no museu, e elas sentaram-se juntas na primeira fila. Quando chegou a hora dos votos, Timothy falou primeiro. Moon, quando pediste para partilhar a nossa mesa, deste-me mais do que companhia para tomar café. Deste-me esperança. Ensinaste-me que as famílias não nascem, elas são construídas. Um momento gentil de cada vez. Mostraste a Stara o que é a resiliência. Mostraste-me como deve ser o amor. Prometo sempre ter um lugar à nossa mesa para ti. Celebrar cada aniversário como se fosse o dia mais importante do ano e lembrar-te todos os dias que estás exatamente onde pertences. As mãos de Moon tremiam enquanto segurava as dele. Timothy, vim a este café no pior aniversário da minha vida à procura de fantasmas. Em vez disso, encontrei um futuro. Tu e a Starlet não me deixaram apenas partilhar a vossa mesa. Abriram espaço nos vossos corações. Ensinaram-me que a dor e a alegria podem coexistir. Que estar partido não significa ser inútil e que a família é aquilo que tu fazes dela. Prometo amar-vos com tudo o que tenho. Honrar a família que me acolheu e nunca esquecer que as melhores coisas da vida começam com uma simples pergunta. Posso partilhar esta mesa? Quando se beijaram, a pequena reunião explodiu em aplausos. Starla saltou de alegria e, algures na multidão, alguém começou a cantar, apropriadamente, Happy Wedding Day to You, o que fez todos rir entre lágrimas. Cortaram um pequeno bolo de chocolate com cobertura de creme de manteiga de baunilha, exatamente igual ao do primeiro aniversário. Moon fechou os olhos e fez um desejo, o mesmo desejo que vinha fazendo há meses. Gratidão. Enquanto dançavam a sua primeira dança no espaço estreito entre as mesas, Moon descansou a cabeça no ombro de Timothy e sussurrou. Obrigada por dizeres sim. Obrigado por pedires, sussurrou Timothy de volta. E Stara, observando o pai e a sua nova madrasta dançar, encostou-se a Lumen e disse, Mamã, sabias que às vezes os contos de fadas são reais, só que não se parecem com os dos livros? Lumen beijou o topo da cabeça da filha. Tens toda a razão, querida. Às vezes são assim. A história deles tinha começado com uma canção de aniversário e uma fatia de bolo. Com uma jovem corajosa o suficiente para pedir o que precisava e um pai solteiro gentil o suficiente para dizer sim, com uma simples verdade que mudou 3 vidas para sempre. Às vezes, basta abrir espaço à sua mesa para alguém que precisa de um lugar para pertencer. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se para nunca perder histórias como esta e partilhe-a com alguém que precise ouvi-la hoje. Porque, às vezes, os menores atos de bondade podem mudar absolutamente tudo. Obrigada por partilhar esta mesa conosco.